Quem não sofre de amnésia deve lembrar como a nossa imprensa tentou colocar o presidente Bolsonaro como um defensor ou até mesmo um capacho do ditador russo Putin nessa guerra na Ucrânia. Isso porque Bolsonaro, por pragmatismo, tentou manter o país o mais neutro possível nesse conflito, cioso de que seria necessário, como de fato foi, importar insumos russos necessários para o nosso agronegócio. O Brasil se posicionou na ONU em defesa da Ucrânia, o país imediatamente ofereceu vistos humanitários para refugiados ucranianos, mas o presidente precisa pensar no país como um todo. E essa é a diferença entre ser um estadista ou um militante. Não obstante, os mesmos que sempre pediram maior pragmatismo de Bolsonaro quando o assunto era China ou Argentina, por exemplo, passaram a demonizá-lo por conta dessa suposta neutralidade na guerra. Nada como o tempo, porém, sempre amigo da razão. Não foi Bolsonaro o brasileiro incluído numa lista com 78 nomes de personas non gratas por Zelensky. O ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que é candidato à presidência pelo PT, foi incluído o único brasileiro pelo governo ucraniano nessa lista de oradores que promovem narrativas consonantes com a propaganda russa. Ele é o único brasileiro, repito, que integra esse relatório feito pelo Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia. A publicação atribui duas narrativas pró-Rússia ao petista. A Rússia deve liderar a nova ordem mundial e, abre aspas, Zelensky é o culpado pela guerra, assim como Putin. O governo ucraniano não especificou quando nem em que contextos essas frases teriam sido ditas. Não há registro de quando a primeira declaração teria sido feita por Lula, mas quanto à segunda, a declaração foi dada pelo petista agora, em maio de 2022, na entrevista à revista Time. O ex-presidente disse que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é tão responsável pela guerra quanto o líder russo, Vladimir Putin. Às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Disse Lula. Esse cara é tão responsável quanto o Putin, afirmou Lula à jornalista Chiara Nugent. Eu não conheço o presidente da Ucrânia. Agora, o comportamento dele é um comportamento um pouco esquisito, porque parece que ele faz parte de um espetáculo. Ou seja, ele aparece na televisão de manhã, de tarde, de noite, aparece no parlamento inglês, no parlamento alemão, no parlamento francês, como se estivesse fazendo uma campanha, diz Lula. Sim, né? Uma campanha pela defesa do seu país. Continuando. Era preciso que ele estivesse mais preocupado com a mesa de negociação, disse Lula. Zelensky quis a guerra, afirmou. A Time, Lula ainda ponderou que Putin não deveria ter invadido a Ucrânia, mas disse que os Estados Unidos e os países da União Europeia também são culpados pelo conflito. Na visão de Lula, esses atores poderiam ter resolvido o problema, talvez numa mesa de bar, né, se tivessem negado a entrada da Ucrânia na OTAN. Resta saber por que a Ucrânia não poderia fazer parte da OTAN, né, Lula? Os europeus poderiam ter resolvido e dito: não é o momento de a Ucrânia entrar na União Europeia, vamos esperar, disse Lula. Eles não precisariam fomentar o confronto, ou seja, se você aceita que a Ucrânia democraticamente quer fazer parte do Ocidente, você é culpado por isso. Lula chegou a simplificar esse conflito de forma um tanto infantil, oferecendo sua solução bizarra, uma conversa numa mesa de bar, uma cervejinha ou uma cachaça, e tudo seria resolvido de forma pacífica. Eis o tipo de diplomacia, entre aspas, oferecida por Lula, o fundador do Foro de São Paulo em 1990, ao lado do tirano comunista Fidel Castro, para, abre aspas, resgatar na América Latina o que havia se perdido no leste europeu, ou seja, o próprio comunismo. Lula coloca a sua ideologia acima dos interesses nacionais. O Itamaraty virou um antro dos barbudinhos vermelhos durante o seu governo. O Mercosul se tornou uma camisa de força ideológica, prejudicando as nossas empresas. Em vez de ser um rabo de baleia na crista da onda da globalização, o PT optou por transformar o Brasil num rabo de sardinha, ao deixar os países pequenos
da América Latina abusarem das nossas empresas. O eixo Sul-Sul seria priorizado pelo PT de Lula por questões puramente ideológicas. O ranço do anti-americanismo infantiloide sempre se mostrou presente na mentalidade petista, o império Yankee do mal. Por isso, a simpatia pela Rússia ou pela China, sem falar do Irã ou da Venezuela ou das ditaduras comunistas africanas, claro. Lula enxerga a ideologia antes de pragmatismo e adota a ideologia mais nefasta de todas, que é o socialismo, o comunismo. É por conta disso que ele faz declarações contra o governo ucraniano, tentando relativizar a agressão imperialista russa. Agora, entrou para essa lista negra de Zelensky. Enquanto isso, a nossa imprensa insiste na narrativa de que é Bolsonaro o companheiro de Putin nessa história. A pergunta que fica é: o que seria da nossa mídia sem as suas narrativas furadas, sem qualquer compromisso com a realidade, com os fatos?